pessoal, agora a gente vai para a primeira questão do dia, né, de biologia. Essa questão é do Enem, né, 2019. É uma questão muito interessante, né, pois aborda, né, sobre a membrana celular, né, e as suas peculiaridades e o que a constitui, né. E, então vamos dar início à nossa leitura. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme apresentado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio. O que esse enunciado trouxe para a gente, né? A fluidez da nossa membrana, da membrana plasmática, né, celular, ela é muito importante, né? Pois se manter, né, se a célula tiver uma boa fluidez, a célula conseguirá, né, manter as suas integridades. Agora, se ela não tiver, né, uma boa fluidez, essa célula vai ficar debilitada. Ela não vai conseguir fazer suas funções, como transporte, entrada e saída de substâncias, e assim sucessivamente. Então, uma fluidez, né, em que a membrana plasmática, né, ela necessita ter um fosfolipídio, né, com uma estrutura assim. Né? Ela precisa ter essa insaturação aqui, ó. Vocês podem observar aqui na imagem. É meio que uma dobra, né, vamos se chamar assim. Essa insaturação ela é muito importante, pois a interação, né, entre lipídio e lipídio, né, que a gente sabe, né, que depois eu vou demonstrar para vocês melhor um pouquinho sobre a bicamada lipídica, que os lipídios eles têm assim, né, um pouco de interação, ou seja, essa interação entre molécula a molécula é menor, graças a essa insaturação, favorecendo assim, né, a fluidez da membrana. Ele também possui, né, o fosfolipídio, ele possui uma cabeça polar, que é composta por fosfato, e essa cauda aqui, né, hidrocarbônica, né, que é nada mais nada menos que o lipídio. Por isso o nome fosfolipídio, né, por causa da associação de um fosfato e a parte caudal que a gente chama de lipídio, que é a parte gordurosa, vamos chamar assim. E dando continuidade então à leitura, assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrados de 1 a 5. Então vamos observar aqui, ó. Nós temos várias bicamadas lipídicas de 1 a 5, né? Podemos observar bicamadas lipídicas com um tamanho, né, vamos se chamar assim, mediano, porém sem saturação. Aqui na 2, nós temos uma bicamada lipídica, né, com um tamanho, né, vamos se chamar assim, normal e com insaturações, né? Olha aqui, ó, essas dobras, né? Tanto nos lipídios de cima e também nos de baixo. Na 3, possui alguns lipídios que têm saturação, outros não. Na 4, a gente já pode observar aqui na 4 uma coisa bem diferente. O tamanho da cadeia. Olha o tamanho desse fosfolipídio. Vocês podem observar que é enorme. Né? Ou seja, o tamanho também ele é desfavorável, né, para uma membrana, né, para uma célula, né, que quer uma bicamada lipídica, né, e que queira uma maior fluidez possível. Então o tamanho também interfere. Né? Quanto maior for a cadeia, menor vai ser a fluidez. Quanto menor for a cadeia, maior vai a fluidez. Então a gente tem que ter isso em mente também. Mais para frente vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Na 5, a gente possui aqui, né, numa cadeia, né, grande, porém com fosfolipídios insaturados, né, com dobras ou não. E o que a questão nos quer que a gente identifique, né? Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Ou seja, nós vamos ter que analisar de 1 a 5 e identificar qual que é, né, a bicamada lipídica
que tem maior fluidez. Mas antes, vamos entender primeiro o que é um fosfolipídio. Bom, aqui eu trouxe para vocês, né, um fosfolipídio. O que é um fosfolipídio, né? Ele possui, né, uma cabeça hidrofílica, ou seja, interage com a água, e uma cauda hidrofóbica, né? Fóbica, medo, a gente já sabe que não interage com a água. E se chama fosfolipídio porque há a interação, né, dessas duas moléculas, que é um fosfato, uma cabeça de fosfato, e uma cauda, né, hidrofóbica, que a gente chama de lipídio. E aí formou, né, o fosfolipídio. Essa molécula, né, de fosfolipídio ela é muito importante, pois ela compõe a membrana plasmática de nossas células. E é graças a essa molécula, né, dessa insaturação, é graças a essa molécula que nossas células, né, ela possui essa proteção, né? E lembrando, né, que ela sempre está em movimento, né? Ela tem a sua fluidez, né? E essa insaturação que eu citei anteriormente é muito importante, né? Pois se não tivesse a insaturação, a membrana, né, no caso esse contato aqui, né, que vocês estão vendo, bicamada lipídica aqui, né, a interação, né, se não tivesse essa insaturação, a fluidez seria muito menor, né? E isso não é muito bom, né, para algumas células. Acaba a célula não consegue tendo uma atividade legal, ela não consegue fazer suas funções, né, que precisam ser feitas, né? Existem algumas moléculas que dependem muito dessa fluidez para poder entrar dentro da célula e outras para sair, e assim sucessivamente. Enfim, e essa associação de fosfolipídio, né, forma a bicamada lipídica, que é essencial para o revestimento dos componentes celulares, né? Então vamos lá. Naquela questão, nós podíamos observar aquele fosfolipídio, né? E o que a gente tem que levar como critério para poder responder é o que? Quanto menor a força intermolecular, o que é força intermolecular? É a interação molécula entre molécula. Maior vai ser a fluidez. Então, para a gente conseguir essa menor força intermolecular, vamos levar dois critérios em consideração: o tamanho da cadeia e a insaturação da molécula. Então, vamos precisar aqui, vou voltar nessa imagem que está mais nítida para a gente poder observar. Vamos ter que ter uma cadeia, né? No caso, uma parte caudal menor possível e essa insaturação. Então, ao analisarmos, né, as imagens abaixo, o que a gente tem que analisar aqui? O que a gente tem que levar como critério? O que a gente tem que ter, né, num fosfolipídio, numa bicamada de fosfolipídio, para possuir a maior fluidez possível? Tamanho da cadeia, ou seja, tem que ser a menor possível e possuir as insaturações, que são essas dobras aqui. Então vamos lá, pessoal. Vocês, tudo bem aí até aí? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade sobre... Podemos prosseguir? Então vamos lá. Eu não entendi, desculpa, Sim, eu não entendi que você falou que quando tem a dobrinha é maior sim, fluidez, certo? Ou só a sim. infiltração? Aí Isso, depois tá? teve também o negócio do tamanho da Sim. cadeia. Isso eu já não entendi porque confundiu. Eu não sei se eu devo ver a dobrinha ou se eu devo ver só o tamanho. Não, você, no caso, as duas, como eu falei, né? Para ter maior fluidez possível, a gente precisa ter uma menor força, né, de molécula entre moléculas, né, contato, né, vamos dizer assim, que a gente chama de força intermolecular. E para a gente conseguir, né, essa menor força intermolecular, a gente precisa levar em critério essas duas opções aqui, né? A gente precisa ter, né, uma cadeia pequena, né? A gente não pode ter um fosfolipídio enorme, muito grande, e a gente precisa ter a insaturação. Ou seja, essas duas considerações aqui são muito importantes para ter uma maior fluidez. Então, sim, isso que você falou está certo, a gente tem que ter, né? Você tem que levar em consideração o tamanho da cadeia e a insaturação, que são as dobras. Então, você tem que analisar aqui, né, de 1 a 5, qual cadeia, né,
qual fosfolipídio de bicamada aqui, qual que é menor, né? Você vai olhar, vai bater o olho, por exemplo aqui, ó, A4, as cadeias são enormes, então a gente já desconsidera, que a gente não vai ter fluidez aqui, entendeu? Sim, entendi. Entendi. Aí, e a outra opção que a gente tem que olhar, que levar em conta, é a insaturação, que no caso são as dobras. Então a gente tem que analisar aqui, a gente tem que achar de 1 a 5 qual, né, opção está nos dando esses dois critérios. Qual possui menor cadeia e qual possui maior insaturação, que no caso são as dobras. Então vamos analisar comigo aqui. A número 1, eu possuo, né, vamos dizer assim, um tamanho considerável, né, da cadeia, porém eu não tenho as insaturações, que são as dobras. Isso não é legal, eu não vou conseguir uma fluidez, né, na bicamada lipídica. Concordam comigo? Que essa número Sim. 1 a gente descarta porque ela não me dá a fluidez necessária? Uhum. Então tá bom. A número 2, vocês podem observar que temos o tamanho da cadeia pequeno, legal, primeiro critério, já tenho ali então a fluidez, né, nesse quesito. E temos também todas as bicamadas lipídicas, seja a primeira fileira, né, de fosfolipídio e também a segunda com, com as insaturações, com a dobra. Então, a número 2 tá muito ok para mim, tá muito ideal. Eu tenho uma fluidez aqui que a questão pede. Sim, a resposta é a número 2, mas vamos analisar as outras alternativas. E temos aqui a número 3, o tamanho da cadeia também, né, tá ok, porém possuo, né, fosfolipídios aqui, vocês podem analisar com insaturação, sendo que eu possuo alguns fosfolipídios também sem a insaturação, sem a dobra. Então eu não vou ter a fluidez, né, máxima que a questão pede. Então a número 3 também está errado. Número 4. Olha aqui, vocês podem analisar a 4. Podemos observar que as cadeias são enormes, muito grandes, e não possuem nenhuma insaturação. Então, a número 4 está errada. Temos aqui a número 5, possui, né, também o tamanho da cadeia muito exagerado, muito grande, e possui alguns fosfolipídios insaturados e outros não. Então, não vamos conseguir a fluidez necessária. Então, a resposta é a número 2. Por quê? Né? Como eu citei anteriormente, em relação àqueles critérios. Uma membrana, né? No caso uma célula, né? Que tem uma membrana de fosfolipídio, né? A bicamada, a maioria, né, que tem uma grande fluidez, ela é encontrada nesse formato, né? Vocês podem observar aqui na 2. Ela tem uma cadeia, né, pequena e muitas insaturações em todos os fosfolipídios, porque isso daqui favorece muito esse processo da membrana dela, né, esse movimentar, né? A gente sempre acha que a célula está parada, não, ela está ali no seu movimento, né? E esse movimento da membrana é essencial, né, para manter as suas integridades.